Vamos primeiramente, abrir a nossa Bíblia lá em Atos, no capítulo 13. Atos, capítulo 13. Vamos falar um pouquinho sobre essa vida de oração, que é uma das nossas bases fundamentais para o crescimento espiritual na nossa vida. Amém? Lá em Atos 13, no versículo 1, eu sei que você já conhece esse versículo muito bem. Lá diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Então veja que a Bíblia diz que eles estavam reunidos nesse lugar, nessa igreja, e a Bíblia diz que eles estavam servindo ao Senhor. Então veja que oração é também um serviço ao Senhor. Amém? Não é só sua vida de comunhão com o Senhor, claro, é isso também, mas oração é o seu serviço sacerdotal ao Senhor. E a Bíblia diz, queridos, que eles estavam ali, servindo ao Senhor. Tem uma outra versão da Bíblia que diz que eles estavam ministrando ao Senhor. Eles estavam em oração, eles estavam em jejum. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que o Espírito Santo disse algo. Por quê? Porque toda vez que você se dedica a passar tempo com o Senhor, a investir do seu tempo, a ter comunhão com o Senhor, a ministrar ao Senhor e a servir ao Senhor, nesta área da oração, o Espírito Santo vai se manifestar. Ele vai falar algo, ele vai trazer uma direção. Amém? E nesse caso aqui, queridos, a direção era para que Saulo, que é o apóstolo Paulo, mas até então chamado como Saulo, e Barnabé fossem separados para uma obra específica. Então eles estavam servindo, orando ao Senhor, oferecendo um serviço sacerdotal ao Senhor. Amém? Agora, o tema, e a ênfase que eu quero dar nessa noite não está nesse aspecto da oração, porque você está tendo aqui 2 dias por semana, que está te deixando bem ciente desta vida de oração. Então eu não estou aqui para falar muito a respeito disso, até porque nós temos o nosso momento amanhã. Mas eu queria falar especificamente com você sobre o seu serviço, que é a outra base fundamental para o seu crescimento espiritual, que é o seu serviço na casa do Senhor. Amém? O seu serviço ao Senhor é você se oferecer ao Senhor para servi-lo dentro de um contexto de igreja local, só para você entender, assim como o nosso corpo, ele se desenvolve, ou a nossa mão, seja qualquer membro aí do seu corpo que você pensar nesse momento, querido, ele só pode usufruir de um crescimento porque ele está conectado ao restante do corpo. Quantos entendem isso? Amém? Se quando eu fosse pequena, decepassem a minha mão e tirassem a minha mão da conexão com o corpo, a mão apodreceria e a mão não iria usufruir do crescimento do restante do corpo. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então, assim como o crescimento dos seus membros, do seu corpo físico, ele está ligado e conectado ao restante do seu organismo, ao restante do seu corpo, e só pode crescer porque recebe da influência, recebe da força, recebe da fonte do restante do seu corpo. Eu quero te dizer que você também foi colocado por Deus no corpo de Cristo. Amém? E porque você foi colocado no corpo de Cristo, a vontade de Deus para você, querido, é que você cresça, amadureça, é que você se desenvolva.
Se eu tivesse aqui a minha mão mirrada, a minha mão do tamanho da mão de um adolescente ou do tamanho da mão de um bebê quando eu nasci, quantos saberiam que haveria alguma deficiência aqui na minha mão? Porque o resto do corpo cresceu, mas essa mão permaneceu bebê. Quantos sabem que isso seria uma anomalia? Isso seria uma deficiência. E queridos, muitos de nós, muitas vezes estamos desta forma, deficientes. Deus nos conectou em um corpo, mas porque não nos envolvemos no serviço na casa do Senhor, nós estamos paralisados, não estamos nos desenvolvendo, não estamos crescendo. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não criou filho deficiente. Amém? Deus não gerou filho deficiente. Todos nós somos chamados por Deus para o corpo na igreja local. Todos nós somos chamados por Deus para fazermos algo, para desenvolvermos algum tipo de trabalho, querido, seja limpando o púlpito, seja na câmera, seja no som, seja servindo água, seja arrumando as cadeiras, seja no estacionamento lá fora. Você não pode dizer, eu não sei fazer nada, porque você não nasceu, querido, sem talento nenhum. Deus, que é um Deus de diversidades, que é o seu Deus e o seu Rei, Ele te deu habilidades que estão aí dentro. E essa habilidade, querida, é para você servir ao Senhor. Você pode dizer, mas Shirla, eu sou um homem de negócio. Shirla, eu tenho um trabalho lá fora, eu sou um engenheiro, eu sou um advogado, ou sou um pedreiro, ou eu sou um autônomo. Não importa qual tipo de setor na sociedade que você trabalha, que você ocupa, que você opera, amém? Não importa qual é a sua profissão lá fora. Você foi colocado no corpo de Cristo por Deus. E neste corpo de Cristo você exerce ou deveria estar exercendo uma função. A coisa mais linda, queridos, que a gente vê no corpo de Cristo é saber que não há acepção de pessoas no corpo de Cristo. Deus chamou a todos para servir. Amém? Eu fico fascinada quando eu chego, por exemplo, lá na igreja do pastor Humberto, em Recife, é um dos nossos pastores do Verbo da Vida lá. E você vai ver, queridos, juízes, promotores, pessoas que têm e carregam níveis de autoridade na sociedade, durante o trabalho dele que ele executa na semana. Mas quando você chega lá, é ele que está guiando você para estacionar o carro. Aleluia! Amém! Pessoas que fazem parte da autoridade da cidade, mas quando estão dentro de uma igreja local, a função deles é serem diáconos e te indicar o lugar onde sentar. Olha que coisa maravilhosa, queridos, que Deus pega um juiz lá fora, que é uma autoridade, que demanda coisas, que ordena coisas, a lei faz valer na caneta dele, mas veja, quando ele está no corpo de Cristo, ele agora faz parte de um corpo e ele não é maioral porque ele é um juiz lá fora, ele é igualmente igualzinho a você. E ele está no corpo de Cristo inserido para servir da mesma forma como você. Amém? Agora, Deus nos deu talentos diferentes. Deus nos deu habilidades diferentes. E aquilo com que eu sei fazer, querido, eu preciso apresentar a Deus o meu talento. Até porque foi esse talento, não é meu, foi Ele que me deu. Quantos sabem que o talento que você tem, a habilidade que você tem, querido, não veio de você, veio de Deus. E não é para você sentar aí em cima dos seus talentos e enterrar, não é? E fazer de conta que isso não é com você, fazer de conta que essa mensagem é para o vizinho que está do seu lado. Amém? E não passar a sua vida para fazer de uma forma de viver para o Senhor, de entregar de volta para Ele aquilo que Ele te deu como talento. Quantos estão entendendo isso? Aleluia. Abra comigo, por favor, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Nós vamos ler essa passagem primeiro e depois nós vamos para Efésios. 1 Coríntios 12, 18 diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Amém? Você está lendo isso aí comigo? Deus dispôs os membros. Quem é membro do corpo de Cristo aqui? Vou repetir porque tem muita gente que não levantou a mão. Quem é membro do corpo de Cristo aqui? Ok, melhorou. Amém? Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Deixa eu te dizer, querido, foi Deus que conectou você a uma igreja local. Amém? Foi Deus que salvou você, conectou você a um lugar específico, e nesse lugar específico é onde você vai ser extraído de você a sua melhor versão. Amém? Você, quando foi salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, Ele inseriu você dentro de um corpo, você passou a ser membro do corpo de Cristo. E aprove a Deus inserir você dentro de um lugar específico. Ou seja, queridos, não sou eu e nem é você que define qual é a igreja que a gente vai. É Deus que nos conecta para aquele lugar. É Deus que nos atrai para aquele lugar. Amém? Talvez você tenha chegado aqui e sabe, eu já tive essa experiência porque eu fui morar na Inglaterra e eu não tinha uma igreja de base, uma igreja boa para congregar lá. E eu passei por quase 2 anos, sabe, tendo que ir para um tipo de igreja que realmente não me alimentava. Mas no dia que eu encontrei a igreja que eu sabia, Deus estava me levando para lá, queridos, eu chorei o culto inteiro. Por quê? Porque eu sabia que agora eu estava conectada no lugar onde Deus estava me colocando. E o meu crescimento começou a acontecer porque eu estava conectada no lugar certo. Eu comecei a ser alimentada espiritualmente porque eu estava no lugar certo. Eu comecei a receber suprimento espiritual porque eu estava no lugar certo. Amém? Então é Deus que coloca você como membro do corpo dele. E ele faz isso como ele apraz, como lhe apraz. Ou seja, Deus não pediu a nossa opinião. Quando Ele nos estabeleceu e nos plantou em um lugar, em uma igreja local, querido. E talvez você tenha até passado por várias igrejas até chegar aqui na Amor e Vida, no seu caminho de casa hoje. Talvez você passou por várias igrejas, placas de igreja. Talvez você passou por umas 10 para chegar até aqui. Talvez até a sua família diga: por que você não vai numa igreja mais próxima da sua casa? Você leva tanto tempo para chegar lá naquela igreja, tem tanta igreja aqui no bairro. Ei, você não congrega no lugar que é cômodo para você. Você não congrega porque você vai gastar menos gasolina indo para lá. Você não congrega naquela igreja porque a igreja é próxima da sua casa. Você congrega no lugar onde Deus te plantou. Aleluia. E nesse lugar que Ele te plantou, querido, você vai florescer. Nesse lugar onde Ele te plantou, vai haver graça para você, vai haver unção disponível para você, vai haver sabedoria disponível para você. Você vai ser alcançado pelo Espírito de Deus. Você chega aqui sem saber o que fazer, sem norte, sem direção, mas a palavra que começa a fluir desse púlpito começa a alcançar a tua vida, começa a endireitar algumas coisas, começa a mudar a sua vida, você começa a ter favor, você começa a ter graça da parte de Deus, portas começam a se abrir, unção começa a ser derramada, aleluia. E se você não tiver cuidado, você passa a receber essas coisas com leviandade e pensar que isso aqui acontece em todo lugar.
E eu quero te dizer, querido, esta igreja, ela não é comum. Você não é comum. Você pode pensar, porque você está aqui, você pensa, todo lugar é assim, todo lugar tem essa liberdade, todo lugar a gente louva com essa intensidade, todo lugar a palavra é boa desse jeito. Eu quero te dizer, querido, não é todo lugar assim. Então, você quando começa a fazer parte de um lugar onde Deus colocou você, cuidado para você não cair, sabe, naquela vala em que você pensa agora que todo lugar que você for será assim, porque toda igreja opera desse jeito, porque toda igreja tem esse tipo de revelação fluindo dos púlpitos da igreja. Eu quero te dizer uma coisa com propriedade, porque eu viajo muito. Eu visito muitas igrejas e eu sei do que eu estou falando. Amém? Então nós não podemos, queridos, receber coisas da parte de Deus com uma certa leveza ou leviandade, mas entendermos, aprove a Ele me colocar no corpo. E nesse corpo que Ele me colocou, é nesse lugar que eu vou florescer. É nesse lugar que eu vou ter palavra de vitória para a minha vida. É nesse lugar que a liderança tem ferramentas que vão fazer extrair o melhor de mim. É nesse lugar, querido, que você vai ser a sua melhor versão. É nesse lugar que você vai andar em revelações maiores, em sabedoria maior. Por quê? Porque você está conectado a um corpo. Conectado a um lugar. Agora, estar no lugar certo é muito importante. Amém? Mas não é suficiente. Só estar no lugar certo não é suficiente. Só estar vindo para a igreja não é suficiente. Já é um grande passo. Mas não é suficiente para o seu crescimento espiritual. Se você quer crescer em Deus, se você quer se desenvolver espiritualmente, se você quer ter âncoras, não é? Raízes aprofundadas, você precisa se envolver no serviço na casa do Senhor. E quando eu digo isso, eu estou falando de um leque inteiro de possibilidades, de coisas que você pode fazer para servir ao Senhor dentro de uma igreja local. E você pode dizer, olha, eu não sei fazer nada, mas nada mesmo. Sabe assar um bolo? Amém? Porque se souber assar bolo, se souber cozinhar, se souber fazer sobremesa, já pode servir ao Senhor. Amém? Faça um bolo no dia de culto de oração, traga para os irmãos. Você está servindo ao corpo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Ah, mas eu não tenho habilidade para pregar. Queridos, nem todos são chamados para pregar. Amém? E sabe, o fato de ter alguém aqui com o microfone na mão não significa que esta pessoa é mais importante de quem está atrás da câmera me gravando. São funções diferentes, para Deus igualmente importantes. Amém? E para Deus não é se a pessoa ela é mais vista ou menos vista. Deus vai julgar a fidelidade com que você está servindo a Ele naquela área que Ele te chamou. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, para a mente natural, ela pensa, quem está com o microfone, quem está com o holofote, é a pessoa mais importante do culto. Eu quero te dizer que se não fosse pessoas que estivessem com seus filhos agora, você não poderia estar aqui ouvindo a mensagem e sendo edificado. Se não fosse pessoas ajudando você a estacionar lá fora, se não fosse pessoas que estivessem ligado esse microfone, que estivessem colocado esse púlpito aqui no lugar, que tivesse ligado esse ar-condicionado para você ficar num ambiente agradável para receber a palavra, do que é que serviria a palavra que eu ia pregar para você? Do que é que serviria o meu dom para alcançar você, se nada dessas outras coisas que são bastidores, que você nem pensa quando chega, mas sabe, você está sentado numa cadeira,
Essa cadeira não apareceu aí sozinha. Alguém colocou essa cadeira no lugar. Alguém limpou o chão aqui. Alguém lustrou isso daqui. Quando sabe, você não chega num ambiente que está sujo, você não vê papel no chão, você não vê água derramada. Ei, alguém limpou esse lugar para você sentar e ouvir a palavra. Só que você entra, senta, glória a Deus, aleluia, estou sendo abençoado pela palavra, vai embora e nem pensa que para você ter recebido tudo isso de palavra, muita gente envolvida nos bastidores estão trabalhando. E pode ser que você nunca diga um obrigado para um diácono, que você nunca reconheça o trabalho de quem limpou esse púlpito. Pode ser que você nunca agradeça quem colocou a água. Pode ser que você nunca agradeça quem está filmando, tirando fotos bonitas suas, colocando lá no Instagram da igreja. E você depois vai lá, olha, eita, fiquei bem aqui, ó, que bênção. Você já agradeceu ao fotógrafo que pegou um ângulo bom? Quando não pega um ângulo bom, você reclama. Mas você já foi grato pelas maneiras, formas que ele usou para deixar você mais magra? As mulheres digam amém aí. Amém. Alguém está trabalhando para você receber o conforto da palavra. Amém. Então, nós precisamos entender, fazemos parte de um corpo. E queridos, por mais que você não agradeça, todas essas pessoas estão envolvidas para fazer um culto desses funcionar, querido. Você não tem noção de quantas pessoas estão trabalhando nos bastidores. E você aí no ar-condicionado recebendo a palavra. Glória a Deus, que coisa boa. Agora, mesmo que você não agradeça e não reconheça, eu quero te dizer, você que está servindo ao Senhor, Deus não é devedor de ninguém. Aleluia. Quando você serve ao Senhor e faz para o Senhor, amém, Ele abençoa você. Por mais que pessoas reclamem você, reclamem porque não quer sentar onde você instrui como diácono. Porque tem pessoas que chegam aqui, queridos, e não respeitam o diácono da igreja. E eu quero te dizer, o diácono é representante do pastor. Quando o diácono falar para você, por favor, sente-se aqui, é o pastor Gustavo dizendo para você, sente-se aqui. E você olhar para ele com cara feia e dizer que não vai sentar porque você senta onde você quer, é dizer isso na cara do pastor Gustavo. Aleluia. Eita, Jeová. Não planejei falar isso, mas não vou me desculpar. Veja, pessoas são humilhadas às vezes, são maltratadas porque estão servindo ao Senhor, fazendo o melhor delas para acomodar você, para você receber a palavra do Senhor, para você ser alimentado. E muitas vezes você nem reconhece o trabalho que está sendo feito. Você pode não receber. Agora, quem perde com isso? Não é o diácono que vai perder com isso. Não é a pessoa que está servindo ao Senhor que vai perder com isso, querido. Amém? Porque Deus paga bem. Deus paga bem. E aí depois você entra aqui e não sabe porque fulano é promovido, porque fulano ganhou um carro, porque fulano recebeu um trabalho, porque aumento chegou, porque a bênção se manifestou. Você não sabe por quê. Mas você não vê o trabalho envolvido que está por trás daquela pessoa na fidelidade dela em servir ao Senhor. Sabe aquele versículo que diz assim, olha, você que diz que ama a Deus, mas odeia o irmão que vê, você é mentiroso. Lembra dessa passagem que está em João? Ele diz, porque se você vê o seu irmão,
você não consegue amar, imagina a Deus, quem você não vê. Queridos, nós podemos aplicar o mesmo princípio a respeito do servir. Você não pode dizer para mim que serve a Deus sem estar servindo os irmãos. Você não pode dizer para mim que está servindo a Deus sem servir pessoas. Por quê? Porque o seu serviço a Deus vai envolver servir uns aos outros. Vai envolver servir pessoas. E você foi chamado, esse é o motivo da sua existência. Servir a humanidade. Você não existe para mais nada a não ser servir a alguém, servir a um povo, servir a uma nação, servir a uma pessoa. Amém? E o nosso motivo, a nossa existência, queridos, é de nós servirmos ao Senhor servindo pessoas. Amém? Então, quer crescer, quer desenvolver, quer o melhor de Deus para a tua vida, quer prosperar, quer fazer coisas que vão além do seu contra-cheque, se envolva no serviço, na casa do Senhor. Quer descobrir qual é o seu chamado, quer saber para que você nasceu, querido, é começar servindo na igreja local. Todos os grandes homens de Deus que você admira, que você segue, que você ouve, não começaram no púlpito de uma igreja. Eles começaram servindo nos bastidores. Amém? Você vai ver isso na palavra como base, você vai ver isso na vida de homens de Deus nos nossos dias. Ninguém é chamado para começar já no púlpito de uma igreja. Você pode ser chamado para pastorear a maior igreja dessa região aqui. Mas Deus não vai começar com você pastoreando a maior igreja. Deus, ele vai começar do princípio de ver você sendo fiel no pouco. É como você lida com aquela incumbência que o pastor te deu. É como Deus quer ver o seu coração, como é que você faz as pequenas coisas que são coisas naturais. Você pode ser chamado para ser um apóstolo, um profeta, coisas espirituais, lidar com vidas. Você pode ser chamado para isso, mas você vai começar servindo em coisas naturais. Você vai começar servindo em coisas de bastidores. Amém? Lembra de Eliseu, queridos, recebeu porção dobrada. Mas a Bíblia diz que por cerca de 20 anos ele servia água nas mãos de Elias. Eliseu serviu a Elias por quase 20 anos. Fazendo o quê? Sendo menino de recado. Ajeitando a roupa do profeta. Jogando água na mão do profeta, lavando os pés do profeta, coisas naturais. Agora, um homem que Deus já havia ungido, porque quando ele encontra com Elias, Elias lança o manto sobre ele. O manto representa a unção. Ele já tinha sido ungido a partir daquele momento, querido. Veja, você pode ser ungido de nascimento, você pode ser ungido desde o ventre, porque Deus ungiu você, chamou você desde o ventre. Mas até você andar por esse caminho onde Deus quer que você esteja, na plenitude do chamado que Ele tem para a sua vida, existem etapas. Diga comigo etapas. Diga comigo fases. Diga comigo estações. Amém. Que não podem ser puladas e queimadas. Amém. É durante o serviço na casa do Senhor que as estruturas por dentro estão sendo forjadas dentro de você. Amém? É você servindo mesmo como diácono. É você levando cara feia de gente que chega para adorar ao Senhor, mas quer xingar você dentro do culto.
E você ter que andar em amor com essa pessoa. É você servindo ao lado de pessoas não tão amáveis assim, não tão agradáveis assim. É que você vai forjando dentro de você um caráter, sabe, uma força que ninguém pode paralisar você. Que quando o primeiro problema acontecer, quando você estiver andando na plenitude do seu chamado, você não vai correr para casa chorando, mas você vai ter estrutura para suportar, você vai ter estrutura para enfrentar, você vai ter estrutura para avançar. Aleluia. Deus quer desenvolver você, crescimento, amém? Aleluia. Olha o que diz Efésios 4:15. Efésios 4:15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga comigo, cresçamos em tudo. Está vendo? Deus quer que você cresça em todos os aspectos. Você se conectou a uma igreja, está recebendo a bênção do Senhor, está crescendo em conhecimento, glória a Deus por isso. Mas, queridos, isso não é suficiente e não pode ficar só nisso. Deus quer crescer, fazer desenvolver você em todos os aspectos, amém? Então ele diz, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha que interessante, a justa cooperação de cada parte. Essa justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então ele fala de uma justa cooperação de cada parte. É como um corpo, querido. Imagina, né, se você só começa a funcionar aí um rim, o outro vai ficar sobrecarregado. Amém? Quantos estão entendendo isso? Mas a Bíblia diz que Deus distribuiu como Ele aprouve. Ele colocou você no corpo como membro e Ele colocou como Ele quis. E Ele exige de você, querido, um serviço. Porque, querido, é impossível você ter consciência daquilo que Deus fez pela sua vida. Do sangue de Jesus que nós acabamos de celebrar, que te salvou, que te curou, que te redimiu, que te libertou. Dessa palavra que talvez tenha alcançado a sua vida e sem ela você já estaria divorciado. Sem ela talvez você já estaria morto. É impossível você receber dessa palavra, querido, e sentar no banco e não se envolver querendo servir a Deus de alguma forma. É inadmissível você só chegar a receber e não querer se envolver com a obra do Senhor e dizer, o que é que eu posso fazer pelo meu Senhor? Porque, queridos, Deus, Ele deu tudo. Ele nos deu o melhor. O que é algumas horas do seu momento na vida para servir a uma igreja local? O que poderia ser tão importante que você não pode deixar de fazer para vir e fazer aquilo que faz parte da sua existência, servir ao corpo de Cristo? Amém? Então a Bíblia fala de uma justa cooperação de cada parte. E me parece, eu não estou falando aqui porque eu sei do que está acontecendo aqui, não. Eu falo isso com propriedade porque eu viajo e visito igrejas. E eu também sirvo na minha igreja local. E me parece, lá na minha igreja, para você não pensar que eu estou falando de ninguém aqui. Lá na minha igreja local, me parece que o pastor sempre vai depender, sempre vai chamar as mesmas pessoas que estão sempre servindo. Por que isso? Porque ele vai contar com quem tem servido. Ele vai contar com quem tem sido fiel.
Então, a justa cooperação de cada parte, querido, se você não se envolve na obra do Senhor, alguém está fazendo o seu trabalho. Alguém está fazendo a sua parte, alguém está trabalhando horas a mais porque você não apareceu. E você pode até reclamar e dizer, mas meu Deus do céu, o pastor só conta com fulano, será por quê? Será por quê que o pastor só conta com fulano, cicrano? Porque cicrano e fulano são aqueles que fazem o que é necessário. Agora, querido, você pode sentar aí e ficar ressentido, ou você pode sentar aí e receber essa palavra e dizer, sabe uma coisa, eu vou me envolver a partir de hoje. Sabe uma coisa? Esse negócio de ficar escorando nos outros para fazer alguma coisa, acabou. Eu vou me envolver. Pessoas podem dizer, eu não sei para que eu sou chamado. Querido, eu também não sabia quando eu comecei a servir ao Senhor numa igreja local. Quando eu inicialmente me converti, eu não sabia como é que Deus iria fazer para fazer acontecer aquilo que Ele havia me falado. Eu não tinha habilidade, não tinha como, não tinha unção, não tinha nada disso. Mas eu tinha um coração para servir ao Senhor. E isso eu tinha. Eu servia ao Senhor orando e servia ao Senhor naquilo que era necessário. Se o pastor dissesse, estamos precisando de pessoas para cantar no louvor, querido, e aconteceu isso. Eu me dispus. Com voz, sem voz, meu querido, eu estava lá. Agora, é alguém que vai ter que falar para mim, não sirva aqui nessa área. Você está entendendo? É a liderança que vai chegar e vai dizer, minha querida. Eu vou te dizer, isso aconteceu, queridos. Disseram que estava precisando de gente no louvor, está precisando de gente. Estou lá. Aí nós marcamos o ensaio, fui para o ensaio no sábado. À tarde a gente ensaiou, tal, papapá, BBB. No outro dia, no domingo, fui cantar. Cantei. Primeira e última. Depois que eu cantei, o pastor chegou para mim e falou assim, minha irmã, a gente precisa de você em outra área. Tudo bem, pastor. Tudo bem. Você está rindo, né? Você está rindo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez teriam pessoas com voz para cantar que estavam lá lustrando o banco, que não se moveram do lugar. Mas eu que não tinha voz, mas tinha um coração para servir, me apresentei. E quando o pastor falou, você não tem voz para isso, você acha que eu fiquei chateada, ressentida? Vim servir, olha aí o que eu levo. Querido, se você quer crescer, se você quer ir longe no reino de Deus, querido, você não pode ficar emaranhado nessas besteiras, nessas coisinhas. Amém? Não era revelação nenhuma. Eu sabia que eu não cantava bem. Amém? Mas se tem uma necessidade na minha igreja, querido, eu não quero saber se eu sei fazer, se eu não sei fazer, eu vou chegar lá para fazer. Contando com a graça de Deus que me ajude, mas nesse aspecto aí, a graça não foi comigo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Então, por mais que você não tenha habilidade, ou às vezes o pastor chega para você e fala, olha, eu preciso que você comece a desenvolver isso e aquilo, você olha e fala, mas meu Deus, eu nem sei fazer isso. É você mesmo. É a pessoa certa. Amém? Porque no momento que o pastor te passa essa incumbência, querido, vai ter graça para você, vai ter habilidade para você. A unção do Senhor vem, pega junto, te capacita. Tudo que Deus quer, querido, é um coração aberto e disponível para servir a Ele. O resto Ele faz. Amém? Então,
Nós precisamos entender que existe uma justa cooperação de cada parte. E se eu não faço a minha cooperação, eu estou sendo pesado para alguém. Alguém está trabalhando horas a mais. Alguém está sendo acarretado com coisas que poderiam ser divididas para o restante do corpo. Amém. Aleluia. Agora, olha que interessante. Abra comigo lá em Salmos 92. Que o tempo está passando e eu preciso chegar em Salmos. Salmos 92, versículo 10. Diz assim: porém tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Amém? Você é uma igreja que gosta da unção. Você é uma igreja que gosta do óleo fresco. Amém? Você é uma igreja bem ensinada a respeito do poder de Deus, da manifestação, da unção de Deus. Mas eu quero que você entenda que este versículo aqui, ele não está sozinho, fora de nenhum outro contexto. Esse versículo aqui, ele está em contexto com os versículos que vêm a seguir. Então ele fala de Deus exaltar o seu poder, como do boi selvagem, dele derramar óleo fresco. Aí o versículo 11, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Versículo 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Agora, por que tudo isso vai acontecer? Por que desde o versículo 10 o Senhor vai exaltar o seu poder como do boi selvagem? Por que Ele vai derramar sobre você o óleo fresco? Por que você vai ver com alegria, não é, os seus inimigos que tentam, trazer opressão contra você, e você vai ficar até feliz de ver que os malfeitores estão culminando coisas contra você? Por que você vai florescer como a palmeira, vai crescer como o cedro? Por causa do versículo 13. Amém. O versículo 13 diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Quer unção fresca? Quer óleo derramado, quer poder, quer unção dobrada na sua vida, querido? Esse versículo está em contexto com o versículo 12 e 13. Então, sobre quem a unção e o óleo fresco será derramado? Sobre aqueles que estão plantados na casa do Senhor. Aleluia! Amém? Plantados na casa do Senhor. Veja que interessante, ele vai ter a força de um boi selvagem. E que boi selvagem era esse? Gente, eram os touros, os bisões, selvagens da região de Bazã, que não aceitavam colocar jugo sobre a cabeça deles, sobre o pescoço deles. Quando você, querido, está conectado a uma igreja local, deixa eu te dizer, o jugo que o diabo quer colocar sobre a sua vida não permanece, não pode ficar. As opressões do diabo, as depressões do diabo que ele tenta colocar sobre você, os pesos que ele quer trazer sobre a sua vida, só porque você está plantado na casa do Senhor. Amém? Flui uma unção que te alcança, flui um óleo fresco que te alcança, e você não teme, porque inimigos começam a se acumular na sua porta. Você não teme, porque os malfeitores estão, falando e rosnando o seu nome. Você tem alegria nisso. Por quê? Porque você sabe, eu estou plantado em um lugar que eu não posso ser retirado. Aleluia. Eu estou plantado em um lugar que o diabo não pode me ceifar. Ele não pode me tirar de lá. Ele não pode fazer nada contra mim. Tudo que ele pode fazer é rosnar. Tudo que ele pode fazer é sugerir coisas e mentiras. Mas se eu permanecer plantado nesse lugar, eu vou florescer. Aleluia.
Quantos sabem? A Bíblia diz aqui de você estar plantado na casa do Senhor. Querido, plantado é estar estacionado em um lugar. Não significa que a cada 2 anos você muda de igreja porque começou a falar uma coisa que você não gostou. Ou porque o pastor falou algo que você discorda. Quantos sabem que a liderança para quem Deus chamou você para estar conectado, você não vai concordar 100% com ela. A liderança não é perfeita, são homens que estão andando para a perfeição, vão cometer erros, vão cometer injustiças, vão cometer equívocos, vão tomar decisões a respeito da sua vida, erradas em alguns aspectos, mas você não está aqui servindo homens, você está plantado na casa do Senhor, querido. E porque você está plantado na casa do Senhor, e você, sabe, serve ao Senhor de todo o seu coração, até os erros que você comete, Deus, Ele é capaz de mudar e transformar aquilo só por causa do seu coração para com Ele. Aleluia! Amém? Então Ele diz do justo florescer como a palmeira, de crescer como o cedro do Líbano. E faz depois uma pesquisa sobre essa palmeira. Se você pesquisar um pouquinho dessa palmeira, você vai perceber que uma coisa das palmeiras, elas se destacam de longe. Uma característica da palmeira é que elas são resistentes a ventos e a tempestades. O vento pode até arrancar as folhas de uma palmeira, mas a palmeira, ela nunca é desraigada do seu lugar. Ela permanece pronta para florescer novamente. Outra característica de uma palmeira, elas não caem facilmente. Elas florescem e dão frutos com abundância todas as estações do ano. Ou seja, ela frutifica o ano inteiro. É isso que Deus quer a tua vida, querido, dando fruto o ano inteiro. Amém, produzindo o ano inteiro, sendo resistente a ventos, a tempestade. O diabo lança uma coisa e aquilo não pega em você. O diabo levanta outra coisa, aquilo não pega em você. O diabo vem com uma enfermidade, você é curado. O diabo se levanta querendo assassinar a tua reputação. Ei, a palmeira pode até perder algumas folhagens, querido, mas ela permanece resistente. Aleluia! Essa é uma característica de alguém plantado na casa do Senhor. Quando alguém é plantado na casa do Senhor, querido, ele não sai da igreja porque ficou ressentido, porque o culto terminou depois do horário que ele achou que deveria. Ou porque o pastor falou alguma coisa e aí agora ele está ofendido e não quer vir para a igreja. Uma pessoa plantada, ela vai olhar isso como um ventinho que está passando. Uma pessoa plantada, ela não vai ligar se pessoas estão falando mal dela na igreja. Deixa eu te dizer que não existe igreja perfeita. E no dia que você achar, não entre. Porque você vai destruir quando chegar lá. Então, não existe igreja perfeita, pessoas não são perfeitas, as pessoas com quem você serve no departamento vão errar com você, vão pisar na bola com você, amém, mas isso tudo é o que? Aprendizado. O que você está aprendendo? Andar em amor, crescer, se desenvolver, aprender a perdoar e aprender também a ser perdoado, porque a gente só olha o que fazem com a gente. Mas talvez alguns de nós aqui somos carne de pescoço. Amém. Eu era uma carne de pescoço, querido, mas eu não via isso. Eu só via o que falavam comigo, da forma que falavam comigo, até eu ter amigos de verdade que disseram para mim: minha irmã, tu precisa mudar. Agora, quem é que vai te falar verdades assim, querido? Não é o mundo que vai te falar isso. São
conexões divinas que você vai ter dentro da casa do Senhor, plantados nesse lugar, inabalável, é que você vai receber instrução para mudar, instrução para crescer, instrução para se desenvolver. É plantados na casa do Senhor que você vai descobrir o seu chamado, descobrir o seu ministério. Mas Shirley, eu não sei para que eu sou chamado. Não importa, comece fazendo alguma coisa. Não importa se você tem um talento para cantar e você começar a varrer no chão, está tudo bem. O seu dom vai abrir portas para você, querido. Amém? O dom na sua vida, quando você está conectado no lugar onde Deus te plantou, esse dom vai abrir portas, vai te dar favor. E enquanto essa porta não se abre, o que você está fazendo? Crescendo, desenvolvendo, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar. Porque deixa eu te dizer, no ministério pessoas vão falar mal de você. No ministério pessoas vão querer assassinar a tua reputação. No ministério pessoas vão mentir igual cães contra você. E você não pode ouvir essas coisas e ficar perturbado porque falaram mal de você. Tem que haver uma estrutura em você que você não está nem aí. Eu não estou nem aí. Contanto que eu sirva ao Senhor, contanto que o meu coração esteja em inteireza, em integridade para com o meu Deus, contanto que eu amo o povo de Deus, contanto que eu sirva ao povo de Deus, o que é que podem falar de mim? Podem falar à vontade, mas quando a bênção de Deus se manifesta, vai ser para a minha casa que vai se manifestar. Oh, aleluia! Ele fala do cedro do Líbano. Ele diz, os justos florescerão como a palmeira e eles vão florescer e crescer como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano representa nobreza e beleza. É uma árvore majestosa, tem raízes profundas. E esse é um dos motivos da sua resistência. Olha que interessante, a raiz de um cedro do Líbano cresce até 1,5 metros de profundidade. 1,5 metros para baixo. Nos 3 primeiros anos de vida, enquanto o broto só tem 5 centímetros. Então, aquilo que pessoas podem ver de seu crescimento na superfície de 5 centímetros, aqueles que estão plantados na casa do Senhor estão crescendo para baixo. Criando raízes, criando estrutura. Quantos sabem, queridos, que pode até tentar arrebentar esse broto, mas a raiz de 1,5 metros para baixo. Oh, aleluia! Amém? A folha pode ser destroçada, a folha pode cair, pode arrebentar o broto, mas porque tem 1,5 metros de raiz para baixo, ela cresce de novo. Ela se desponta de novo, ela se destaca de novo, aleluia. Querido, Deus quer fazer você de tal forma que quando pessoas tentarem te atropelar, quando pessoas tentarem te enganar, quando pessoas tentarem te passar para trás, ou até falar mal de você para a sua liderança, porque você tem uma raiz tão profunda, pode até arrancar o brotinho que está lá, mas a raiz vai fazer nascer tudo de novo. Aleluia! Cadê o louvor dessa igreja? Venha para cá, por favor, que o tempo já está acabando. Olha o que disse o versículo 14. Está tudo dentro do contexto de versículo 10. Dentro do contexto de versículo 12. Dentro do contexto do versículo 13. Ele diz o 14. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. Para quê? Para que tudo isso? O objetivo, 15, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia!
Deus quer te plantar na casa do Senhor para que você seja favorecido, para que você seja abençoado, para que você seja, sabe, grandemente fortificado, querido. E quando nós entendemos dessa importância, dessas duas bases fundamentais para o nosso crescimento, nossa vida de oração, mas também a nossa dedicação do serviço na casa do Senhor, não tem como você vai florescer. Não tem como você vai crescer. Não tem como você vai dar fruto. Não tem como, querido. Pode vir sequidão, pode vir calor, pode vir tempo de seca, mas porque você é como aquela palmeira que dá fruto até na seca. Você produz até quando está em crise. Você produz até quando o governo diz que nada vai bem. Você produz até mesmo quando a nação está empobrecendo. Por que tudo isso? Porque você está plantado na casa do Senhor. Você pode ficar de pé nessa noite? Oh, aleluia! 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 Eu quero que você sonde o seu coração nessa noite. Amém? Eu vou abrir esse altar para você. O Senhor me fez, ou me deu essa instrução para fazer isso. E deve ser feito do seu coração. Existem pessoas aqui, Deus me disse hoje à tarde, enquanto eu orava, que precisam tomar um passo nessa área. Talvez você até tenha servido, mas não tenha servido com a intensidade que Deus está requerendo de você. E alguns aqui que Deus já te disse, se envolva, comece fazendo algo. Algo simples, algo natural, algo que nem demande tanto de você assim. Mas Deus está requerendo de alguns de nós um posicionamento. Amém? Então feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Esse é um momento entre você e Deus. Esse é um momento para simplesmente você responder a esse chamado da parte de Deus. Se essa mensagem alcançou você e em alguma área você precisa ajustar para que você sirva ao Senhor, para que você se apresente a um departamento, a uma liderança, em qualquer que seja, e dizer, olha, eu nem sei em que eu sou bom. Eu nem sei que tipo de coisa eu posso fazer. Eu só estou me apresentando para servir na melhor forma que eu puder. E deixa a liderança fazer isso por você. Amém? Então quem é você nessa noite? Para quem o Senhor começou a falar essas coisas? Eu quero que você venha aqui à frente. Esse é um passo que você está dando de compromisso, não com uma igreja, não com um homem, não com uma pessoa, mas é com o Senhor, querido. Ele quer alcançar você. Ele quer tirar a sua vida de uma vida de improdutividade e de uma vida que talvez até certo ponto é confortável. Mas Deus quer fazer tanto mais por você. Deus quer expressar tanto mais bondade a seu respeito. Ele quer manifestar tantas bênçãos sobre a sua vida. E Ele só pode fazer isso quando essa base, esse fundamento estiver colocado no lugar certo. Amém? Aleluia. Você que está aí de pé, começa a orar em outras línguas. Amém? Eu preciso de algum som. Aleluia. Isso, mais som no teclado. Oh, aleluia. Esse é um compromisso que você está fazendo não diante de uma mulher, não diante de um ser humano qualquer. É Deus. Você está vindo à frente e dizendo, Senhor, eu estou dando um passo para te servir. Eu estou dando um passo em direção àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não sei o como eu posso servir, onde eu posso servir. Eu só quero me apresentar para servir. O resto é Deus quem faz. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Vocês sabem cantar aquela música, a Ele, a glória? A Ele a glória. Amém? Porque tudo é dele.
Tudo vem dele. Tudo pertence a ele. A sua vida não é mais sua. Os seus talentos não são seus. Foram te dados para servir a ele, para servir ao corpo de Cristo. Pai, obrigado pela disposição dos corações nessa noite. Em nome de Jesus nós declaramos que todo processo de impedimento que tem acontecido contra os teus filhos, Pai, nós declaramos horários de trabalhos se ajustando. Em nome de Jesus nós declaramos horários de estudos se ajustando.